Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para lermos mais um capítulo de Atos. Hoje nós vamos entrar em Atos, capítulo 7, a defesa de Estevão no Sinédrio. Que aqui eles prenderam Estevão. Estevão era um dos diáconos que foi levantado no capítulo 6, que participou no capítulo 6, houve a escolha de 7 diáconos, e um deles era Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, sendo muito usado, e crescia a palavra em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Antes de continuar, deixe seu like e o seu comentário aí e compartilhe. Aí o Estevão estava no Sinédrio e houve uma defesa aí. A defesa de Estevão foi voltar na história do povo hebreu, do povo de Israel. E disse o sumo sacerdote, falou assim com ele: porventura é isso assim? E ele lhes disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Apareceu na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Disse-lhe, Deus falou com ele: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirigir-te-ei à terra que eu te mostrar. Sai da tua terra, ó filho meu. Mano, isso é Estevão falando para eles. Então saiu Arão da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vocês estão habitando hoje. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão por 400 anos. E realmente isso tudo aconteceu. Eles foram escravos durante 400 anos na terra do Egito. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria à escravidão, e seriam maltratados por 400 anos. Isso eu já te falei. E eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, que é o Egito, falou que ia julgar, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E tudo se cumpriu. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou Isaque e circuncidou ao 8º dia Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu como governador sobre o Egito e toda a sua casa. Isso tudo Estevão relembrando o fato que já tinha acontecido. Sobreveio então a todos o país do Egito e de Canaã fome, grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimento e foram buscar alimento lá no Egito. 70 pessoas foram para o Egito. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e sua linhagem, e foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas.
75 pessoas foram parar lá no Egito para virar uma nação desse tamanho que é hoje, né? Que incomoda o mundo. Israel sempre incomodou o mundo. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. E aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Muita gente mesmo, tá? Até que se levantou outro rei que não conhecia José e ele não gostava do povo hebreu. Esse povo, usando de astúcia contra a linhagem, maltratou-os no país a ponto de os fazer injetar as suas crianças para que se multiplicassem. Para que não se multiplicasse, né? Chegou ao tal ponto de matar as crianças para elas não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. A sua mãe era sua ama de leite. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo-o maltratado, um deles o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio que estava maltratando aquele hebreu. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como matastes ontem um egípcio? Como mataste ontem um egípcio? E esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completado 40 anos, depois de 40 anos, quer dizer, já estava com 80, né? Depois de 40 anos, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio da sarça, no meio de uma sarça. Então, a sarça era uma planta. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava falar. Disse-lhe o Senhor: tira as alparcas, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo é. Esta terra é santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. E agora, pois, vem e vou te enviar ao Egito. A este Moisés, o qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo e lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Olha para você ver. Moisés viveu 40 anos no palácio, mais 40 anos lá pelas terras de Midian, casou, teve filhos, e mais 40 anos agora aqui no deserto. Então, somando 120 anos, né? E o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvirei. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe apareceu no Monte Sinai,
e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Os pais não obedeceram, foram escravos no Egito e voltaram novamente para o Egito. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu, porque ele demorou muito tempo no monte, foram 40 dias e 40 noites, então o povo achou que tinha morrido. E naqueles dias eles fizeram dois bezerros e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Isso, Deus, ele abomina a idolatria. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Deus nunca pediu vítimas, no deserto por 40 anos. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque. Moloque era um ídolo que eles queimavam as crianças para oferecer como sacrifício. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para o adorar, e transportai-vos, pois, além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão, filho de Davi, edificou a casa. Deus não deixou Davi edificar, porque ele era um homem sanguinário, era um homem de guerra, Mas o Altíssimo não habita em mãos feitas por templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas, homem de dura cerviz e incircunciso de coração? E ouvindo vós, sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, que estão resistindo ao Espírito Santo. E foste até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traídos, mataste os traidores e os homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, não guardastes. Gente, então ele falou tudo, ele fez um resumo aqui nesse capítulo 7 do povo hebreu, desde do Egito até Salomão. Aí, gente, continuando no capítulo 7, agora 7:54, depois que ele falou isso tudo, olha o que eles fizeram. Aconteceu a morte do diácono Estevão. E ouvindo isso, enfureceram-se os seus coração e seus dentes rangiam. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os seus olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Eis que vejo os céus abertos Então ele falou assim, 7:56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita. Mas eles gritaram com da parte, acontece a morte de Estevão,
E ouvindo eles, aquilo tudo que Estevão falou, deixe seu like e seu comentário, tá? Eles ficaram com muita raiva mesmo. E aqui ele disse assim no 7,56: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está sentado à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unânimes contra eles, se levantaram contra ele. Então expulsou-o da cidade e apedrejaram Estevão. Além disso, eles ficaram com tanta raiva de Estevão, do diácono Estevão, que o apedrejou, expulsou da cidade e o apedrejou. Então, e as testemunhas puseram suas capas aos pés do jovem Saulo. Então eles expulsando da cidade o apedrejado, e as testemunhas puseram suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. Nós sabemos que daqui a pouco vai ser falado de Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque eles apedrejaram Estevão até a morte. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Então, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, morreu. Por quê? Por causa dos apedrejamentos. Mas, como se diz, Estevão ainda morrendo e sendo apedrejado, ele ainda intercedeu pelo povo. Deixe o seu like e o seu comentário, amém? Deus abençoe vocês.